Olá, professor, tudo bem? Nosso grupo ficou com o tema tráfico de pessoas. Nosso grupo tem 8 integrantes e cada um dos integrantes ficou incumbido de falar uma parte do nosso trabalho, que é sobre o tráfico de pessoas. Eu fiquei com a parte histórica desse trabalho, falar da parte histórica sobre o tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas, esse nome, tráfico de pessoas, é um nome moderno que se dá à venda de pessoas humanas. Ele era mais conhecido antigamente com o nome escravidão, que era a prática da escravidão, a venda de escravos. De forma mais recente, na Idade Média, por volta dos anos 500 até os anos 1500, essa prática desse crime, que é o tráfico de pessoas, ele passou a acontecer de forma mais abrangente. Foi com a colonização, principalmente com a colonização espanhola, colonização portuguesa, que esse crime se alastrou mundo afora, né? Que é o tráfico de pessoas, vender pessoas. Hoje, mais modernamente, falando dos dias atuais, ainda existe esse crime, o tráfico de pessoas. Mas hoje ele é mais voltado para trabalhos escravos, mas principalmente ele é mais voltado para a prática de tráfico sexual, de crimes sexuais. Então, de forma resumida, essa é a evolução do tráfico de pessoas, desde lá da época da escravidão, desde que remonta à pré-história da humanidade, onde se tinha guerras, batalhas, e o vencedor de uma guerra, de uma batalha, ele escravizava o perdedor, e esse perdedor ele se tornava como coisa, objeto, logo ele era vendido, ele era comercializado, até a forma moderna de tráfico atual, que é o tráfico para fins sexuais. Esse crime ele vem se alastrando, né, pela história. Olá, vamos falar a respeito do tráfico internacional de pessoas. Antes mesmo da gente entrar nessa celeuma do tráfico de pessoas, mais específico aí, internacional, vamos tratar um pouco aí do tráfico de pessoas no âmbito interno de nosso país, Brasil. Antes mesmo aí da gente entrar nessa celeuma aí, tráfico de pessoas interno ou externamente, vamos conceituar de que forma a legislação internacional ela define o que é o tráfico de pessoas. Então, o tráfico de pessoas ele é definido pela legislação internacional como recrutamento, transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou outras formas de coação, rapto, fraude, engano ou mesmo abuso de autoridade ou a situação de vulnerabilidade ou a entrega ou a aceitação de pagamento ou benefício para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre a outra para fins de exploração. Então esse é o conceito aí que a legislação internacional traz sobre o tráfico de pessoas. Através de alguns estudos e alguns apontamentos que nós observamos, é que é possível afirmar que o tráfico de pessoas ele teve início com a prática do tráfico negreiro, é isso mesmo, com a escravidão lá em 1808. Então foi considerado um crime contra a humanidade. Então, com o fim do tráfico negreiro e da escravidão, teve início um novo século, e sendo marcado pelo enorme fluxo de diversas nacionalidades em busca de novas perspectivas em todo o mundo. O Brasil, para vocês terem um conhecimento, o Brasil está entre os 10 países com mais vítimas do tráfico internacional de pessoas. E pasmem vocês, o tráfico de pessoas é em todo o mundo, o terceiro negócio ilícito mais rentável, logo depois apenas do tráfico de drogas e o tráfico de armas.
Então fica aí essa informação aí para vocês, tá ok? O nosso tempo finalizou, agradeço aí a todos. A Lei 13.344 foi publicada no dia 7 de outubro de 2016, com vocat legis de 45 dias, entrando em vigor no dia 21 de novembro do mesmo ano. Essa lei estabelece mecanismos de prevenção, repreensão e punição do infrator, criando também um novo crime no Código Penal Brasileiro, em seu artigo 149-A. Além de promover alterações no Código de Processo Penal, em seu artigo 13A e 13B, assim fortalecendo a investigação criminal. O tráfico de pessoas era reprimido criminalmente, tendo em vista que era mencionado apenas em sua forma na parte que falava em exploração sexual, nos crimes 231 e 532, que foram revogados com essa seguinte lei. O artigo 149-A diz: agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher, mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso. O elemento subjetivo desse artigo 149-A é o dolo específico, tendo em vista que deve ser impelido por algumas finalidades. A primeira, remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo, submeter a trabalho análogo a escravo, submeter a qualquer tipo de exploração ou escravidão, adoção ilegal e exploração sexual. Lembrando que o consentimento da vítima torna a conduta atípica, não sendo assim crime. Tendo como majorante de 1/3 até a metade um aumento de pena se o crime for cometido por funcionário público ou exercício da sua função, se o crime for cometido contra criança, adolescente, idoso ou deficiente, e se o agente prevalecer de parentesco doméstico ou coabitação de hospitalidade. Levando em conta também que esse crime tem um atenuante, né? Ele tem um privilégio. Se o agente for real primário e não pertencer a nenhuma organização criminosa, ele poderá ter essa pena reduzida de 1 a 2/3. Olá, meu nome é Vitória Prates, fiquei responsável pelo tema tráfico de pessoas para o fim de exploração sexual. Então, o tráfico de pessoas ele é definido pela Organização das Nações Unidas, a ONU. No Protocolo de Palermo, firmado em 2003, diz o seguinte: o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou acolhimento de pessoas, recorrendo-se à ameaça ou ao uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. Ainda de acordo com a ONU, o tráfico de pessoas figura entre os crimes mais rentáveis do mundo, proporcionando a circulação monetária de cerca de 32 bilhões de dólares em todo o mundo. Feitas essas ponderações iniciais, percebe-se a importância de um aprofundamento da temática proposta. Afinal, trata-se de um crime de bastante amplitude e complexidade, que a cada dia vem expandindo seu campo de atuação. Pode acontecer na forma de exploração sexual, o trabalho forçado, práticas similares à escravidão, a remoção de órgãos de acordo com a Convenção de Palermo. O tráfico de pessoas para a exploração do trabalho está relacionado em especial às práticas análogas à escravidão, como a servidão e o trabalho forçado. Trata-se de um mercado cruel que explora o desespero de ambos os lados, doentes que podem pagar por um órgão imprescindível para viver e pessoas que ponderam entre o órgão sadio que têm e que avaliam que podem dispor sem risco de vida e o dinheiro que receberão com a venda. Meu nome é Isabela, o grupo ficou com o tema tráfico de pessoas. Esse tema foi subdividido em 8 partes e eu vou falar sobre os deveres do Estado em relação ao combate ao tráfico de pessoas.
nós, enquanto sociedade, somos responsabilidade do Estado. Cabe a ele nos garantir proteção, educação, saúde, trabalho, e combater o tráfico de pessoas está dentre as competências pertinentes ao Estado. Então, são muitas as causas que podem levar uma pessoa a praticar ou ser vítima deste crime, como, por exemplo, a vulnerabilidade econômica, famílias desestruturadas, a desinformação, porque tem muitas pessoas que nem sabem que esse crime existe ou que pode estar sendo vítima deste crime. E o Estado ele tem o dever de adotar medidas preventivas, como levar recursos básicos às áreas onde as condições são mais precárias, fornecer campanhas de informação para toda a população, fiscalização nas fronteiras para que esses criminosos não consigam efetivar a prática de levar essas pessoas para outros países. E além de prevenir, o Estado também deve punir. A Convenção Palermo, por exemplo, ela prevê medidas especiais de investigação, combate ao crime organizado. O Brasil também, com a Lei 13.344 de 2016, sancionada pelo Temer, também prevê princípios e diretrizes para o enfrentamento do tráfico de pessoas. Então, esses são exemplos de mecanismos criados pelos estados com o intuito de punir, de combater o tráfico de pessoas. E quando já se tem uma vítima, o Estado também deve estar presente para amparar, para fornecer proteção, garantir que essa pessoa receba um tratamento com profissionais especializados para tentar recuperar esses danos sofridos pela pessoa, né, em função do tráfico, em função de ser vítima desse crime. E para, através disso, tentar reinseri-los na sociedade, reinseri-los no seu grupo familiar. Então, combater o tráfico de pessoas é sim uma responsabilidade do Estado. Olá, meu nome é Giovana Camila. Para concluir, gostaria de explanar um pouco sobre o que nossos colegas abordaram durante o trabalho. O tráfico de pessoas é um crime que é bastante recorrente, acontece de forma crescente. O número de vítimas não diminuiu, ao contrário do que as pessoas pensam. A gente não tem pesquisas, números exatos de quantas pessoas já sofreram esse tipo de crime, mas a gente sabe que o número é alto, sim. E também de conhecimento que este é um problema que está relacionado com o desenvolvimento social e também nas questões de gênero, raça e etnia. Um dos grupos mais vulneráveis, que são as maiores vítimas desse crime, são as mulheres e as crianças. Como foi falado, um dos maiores das práticas comuns deste tipo de crime é para o trabalho escravo e o assédio sexual, a exploração sexual. E este é um crime que viola a dignidade do ser humano e também a sua liberdade, que são direitos básicos fundamentais de todo ser humano. Depois do tráfico de drogas e de armas, este é o terceiro mais lucrativo dentro do crime organizado, uma das maiores fontes de renda. Os lucros podem ser calculados em bilhões de dólares. A exploração sexual, ela carece de ser analisada com bastante cautela. Tem que haver tipos penais sobre o tema especificamente, para não haver interpretações erradas sobre o tema, sobre a realidade. E para concluir, podemos dizer então que uma das formas de combater esse tipo de crime, de barrar esse tipo de situação, é dando treinamento para os policiais e agentes alfandegários e também que a comunidade nacional e internacional esteja empenhada em dar condições de melhoria para que as pessoas dos grupos mais vulneráveis tenham acesso aos seus direitos básicos fundamentais. Boa tarde,
Então, para finalizar, brevemente sobre a prevenção ao tráfico de pessoas, além de tudo que já foi falado, em outubro de 2016, o país sancionou a Lei 13.344, que dispõe a respeito da prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e sobre medidas de atenção às vítimas. Essa prática do tráfico humano e do trabalho, análoga ao de escravo, vem sendo utilizada há anos, sendo um negócio extremamente lucrativo e rentável. Todas as pessoas estão sujeitas a essa prática cruel, independentemente da condição socioeconômica, cor da pele, sexo, idade, escolaridade. O Brasil é um dos países com maior incidência em tráfico internacional de crianças da América Latina. Apesar das novas leis, o tráfico de crianças e adolescentes continua em todas as regiões do país, no país Brasil. Então, o tráfico de pessoas, ele deve ser enfrentado por todas as autoridades, instituídas e não instituídas, repressivamente, certo? E, de maneira especial, deve ser reconhecido por todos da sociedade também, né? E, fundamentalmente, por todos os advogados que são constitucionalmente essenciais ao funcionamento da justiça e à construção do Estado Democrático de Direito.